nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, somente o primeiro versículo. Tema de hoje, o Evangelho de Marcos, que diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Podeis assentar, com as vossas Bíblias abertas. O Evangelho de Marcos, pastor. Quem foi Marcos? Por que Evangelho de Marcos? E por que o Senhor escolheu o livro de Marcos e não o de Mateus? E não o de Lucas? E não o de Atos? Porque nós vamos começar pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, nós vemos ali falar sobre as boas novas do Evangelho de Cristo. Para nós começarmos a entrar no livro de Marcos, precisamos entender quando, onde, quem era esse tal Marcos. Quem foi Marcos? Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos. Pastor, o que é evangelho sinótico? O termo sinótico vem de duas palavras gregas, cujo significado é ver conjuntamente, ou tipo assim, uma história contada por vários escritores, porém é a mesma história, só que com escritas culturais, com escritas direcionais diferentes. Dessa maneira, Mateus, Marcos e Lucas tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e ministério de Cristo. Outra coisa que nós aprendemos nesse estudo é que dos evangelhos sinóticos, o Evangelho de Marcos é o mais breve. É o mais breve. O Evangelho de Marcos é geralmente considerado o primeiro evangelho que foi escrito. Então ele foi escrito antes de Mateus, foi escrito antes de Lucas, antes de João. Ele foi o primeiro, é o mais antigo, tá? Embora esse fato não tenha um consenso unânime, entendeu? Mas a maioria dos estudiosos, eles creem que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos. E o escritor defende a tese de que Marcos foi escrito por volta do ano 63 da era cristã. Então, se em 70 foi destruído Jerusalém, Marcos escreveu antes da destruição de Jerusalém. Presta bem atenção na ordem cronológica dos acontecimentos. Ainda temos mais uma curiosidade. Sendo assim, o escritor considera que o livro mais importante do mundo, visto que serviu de fonte para os outros escritores. Fonte de quê, pastor? Fonte de pesquisa para os outros evangelhos. E é o primeiro relato da vida de Cristo que a humanidade conheceu. Foi o Evangelho de Marcos. Outra coisa que nós aprendemos ainda, antes de nós entrarmos no estudo de Marcos, é que dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606, tá? Apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas Lucas utiliza 31 desses. Então, se nós não encontramos num, nós encontramos no outro.
Mas a falta de não encontrar nesse e por encontrar no outro não muda a história, tá? Outra coisa que nós apresentamos aqui é que o resultado é que há somente 24 versículos de Marcos que não se encontra em Mateus ou em Lucas, só em Marcos. Isso parece provar que tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte de pesquisa. Você sempre vai pesquisar em algum lugar, vai pesquisar. Hoje nós temos o Google, nós temos o dicionário, pois é. Naquela época, o único livro que falava da história de Jesus era Marcos. Depois veio Mateus, depois veio Lucas e depois veio João. No entanto, outra coisa, por que 4 evangelhos? Por que 4 livros contando a mesma história? Presta bem atenção, já aprendemos na teologia, mas é bom nós passarmos para a igreja. Nós temos 4 evangelhos porque cada um foi escrito a um público diferente, a uma nação diferente, a uma comunidade diferente, a uma língua e a uma cultura diferente. Pastor, o Mateus foi escrito para os judeus. O que ele escreveu? O que ele valorizava mais? Ele apresentava Jesus como rei. Por quê? Porque os judeus estavam esperando um rei. Então Mateus escreve a história de Jesus, apresentando Jesus como um rei. Ali nós encontramos no Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus vindo lá de Davi, família real. Se lembra daquele camarada lá que gritava bem assim: Jesus, filho de Davi? Ele estava reconhecendo Jesus como o rei dos judeus. Pastor, em Marcos ele escreve para quem? Marcos escreve para os romanos e apresentou Jesus como servo. Então, tudo que nós aprendemos nesse estudo, a partir de hoje, nós vamos aprender Jesus como servo. E o que mais nós precisamos nos dias de hoje é aprendermos a ser servos, servos de Jesus, servos de Cristo. Pastor Lucas escreveu para os gregos e apresentou Jesus como um homem perfeito. Lucas era o único formado ali. Lucas era o único que tinha um estudo, como é que eu posso dizer? Uma graduação acadêmica. Lucas era médico. Então Lucas entendia de escrita oratória. Lucas entendia do que estava falando. E Lucas apresenta o quê? Lucas apresenta um homem perfeito. Lucas apresenta um homem, ser humano. Você pode ver que no livro de Lucas, todas as matérias que envolvem o corpo, Lucas dá por detalhe. Quando envolve uma doença, Lucas dá por detalhe. Por quê? Porque Lucas sabia o que estava falando. Lucas era médico. É que nem eu, pastor, for falar alguma coisa de medicina e a irmã Cleusa for falar uma coisa de medicina. O que ela vai falar é bem mais detalhado do que eu. Que ela sabe o que está falando. Ela estudou, eu não. Entendeu? Lucas sabia o que estava falando, e tanto é que ele estava escrevendo para quem? Estava escrevendo para os gregos. Ele estava escrevendo para os camaradas mais enjoados na área da escrita. Não era qualquer literatura que os gregos eles aceitariam. De lá que veio os maiores escritores e pensadores e filósofos. Agora pensa, vai escrever qualquer literatura para eles, eles não vão aceitar. Mas Lucas, ele caprichou na escrita, escreveu para os gregos e apresentou Jesus como um homem perfeito. E João, pastor? João escreve para quem? João escreve para o Evangelho universal. João escreve para a igreja, para todas as nações, para todas as dinastias. João apresenta Jesus glorificado.
João apresenta a divindade de Cristo. João apresenta Jesus como Deus. Então nós vemos Mateus, Marcos, Lucas e João falar da mesma pessoa, só que um apresenta como rei, outro como servo, outro como homem e outro como Deus. A mesma pessoa. Quando nós entramos no Evangelho de Marcos, no estudo do Evangelho de Marcos, nós precisamos saber quem foi o autor do livro de Marcos. Nós vimos muitas das vezes o autor do livro não é a mesma pessoa do nome do livro. Entendeu? Aí, mas só que no livro de Marcos, nós vemos que a identidade de Marcos, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, a primeira coisa é a identidade de Marcos descrita nas Escrituras. A identidade. O nome completo do autor desse evangelho é Marcos, pastor. Não, o nome completo desse escritor se chama João Marcos. João Marcos, sendo que João é o seu nome hebraico e Marcos o seu nome romano. Tá? Olha só, temos várias informações importantes sobre essa personagem nas Escrituras. E a primeira informação nós vemos aqui, ó. Olha só. Marcos era filho de Maria. Atos capítulo 12, versículo 12. Abre lá para nós. Vamos ver quem era a mãe de Marcos. Aonde que está a família de Marcos? Esse tão famoso escritor que nós falamos, compartilhamos, entendeu? Usamos o nome dele e não sabemos de onde ele vem. Não sabemos como é que ele entrou na história. Não sabemos se ele fazia parte dos discípulos ou não. O que diz Atos capítulo 12, versículo 12? E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Nem todas as Maria era mãe de Jesus. Por isso que nós precisamos aprender a saber de que Maria nós estamos falando. Porque às vezes nós vamos contar uma história que envolve uma Maria, a gente joga Maria para lá e joga Maria para cá, e às vezes nós estamos fazendo uma confusão de família ali, que os filhos estão dizendo: essa não é minha mãe, essa não é minha mãe, porque o camarada não sabe que Maria é. Por isso que nós temos que estudar a palavra e sabermos quantos tipos de Maria a Bíblia apresenta. A Bíblia só fala Maria, Maria, e a Maria mãe, a Maria Madalena, e a Maria isso, e a Maria aquela que foi liberta, e a Maria isso, a Maria mãe de João, e a Maria mãe de Marcos. Quem é essa Maria? Olha aqui o que a Bíblia diz: Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Ainda a Bíblia dá uma especificação aqui, ó, nome do João por sobrenome Marcos, porque existia mais João também. Assim como existem vários Davi, assim como existem vários Adaélios, assim como existem várias Daniela, entendeu? Por isso que nós temos que saber o sobrenome, pastor. Olha o que a Bíblia diz, significa que João Marcos procedia de uma família equinhoada de bens materiais, e outra tinha familiaridade com a igreja desde a sua juventude. Marcos era de uma família que tinha convivência com o lado espiritual. Marcos, a mãe, ela frequentava a igreja. A mãe era uma mulher de oração. Então a casa de João Marcos era frequentada por Jesus, pastor, porém Marcos sempre de longe talvez, mas ele estava ali, acompanhava. Outra coisa que nós apresentamos aqui sobre Marcos é que Marcos ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Se lembra do estudo lá de Biluíno? Sabe aquele camarada, entendeu? Que saiu da primeira viagem com Paulo, foi ele, Marcos, o escritor desse evangelho. Entendeu? Olha aqui, ó, em Atos capítulo 12, versículo 25, diz bem assim, ó: e Barnabé e Saulo,
havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Estamos entendendo quem é esse autor? Olha só que interessante. Ele saiu de Jerusalém com Paulo e Barnabé e foi morar em Antioquia, sabe? Lá em cima, aqui ó, Antioquia, ó. Ele saiu daqui com Paulo e Barnabé e foi morar aqui, ó. E depois, pastor, de onde saiu com eles para a primeira viagem missionária? Na região da Galácia. Aqui, foram para essa região aqui. Pastor, João Marcos era um auxiliar de Barnabé e Saulo, tá? Nessa primeira viagem missionária, capítulo 13, versículo 5 de Atos, lê para nós. Agora João Marcos já está ajudando como um obreiro auxiliar, já está ao lado de Paulo e Barnabé, já está acompanhando, já não é mais aquele jovem, entendeu? Já não é mais aquele que só assistia, agora ele já está participando, já está aprendendo, já está envolvido nas viagens. O que diz Atos capítulo 13, versículo 5? E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João Marcos como cooperador. Tinha João Marcos como cooperador. João Marcos já estava trabalhando, já estava ajudando na obra, entendeu? E nós vimos aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele tem orgulho de dizer ali, ó, não, Lucas, que quem escreveu Atos foi Lucas, e tem orgulho de dizer, ó, tinha João Marcos como cooperador. Pastor, quem foi Marcos ainda, para nós aprendermos, antes de entrarmos no estudo do livro? Marcos, ele desistiu da primeira viagem no meio do caminho. Capítulo 13, versículo 13, o que diz lá de Atos? Marcos, ele desistiu, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge. Aqui, pastor, ali ó, chegaram a Perge, tá vendo? Paulo saiu daqui, e quando chegou aqui ó, em Perge, olha o que acontece, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quem foi o escritor do livro de Marcos? Um que no começo voltou para trás. Pastor, pois é, mas calma, não vamos crucificar esse camarada, porque depois ele continuou fazendo. Todo começo, muitas das vezes, é difícil, né? Olha só que interessante, não sabemos precisamente as razões que levaram Marcos a rejeitar ou a desertar dessa viagem. Aqui nós alegamos três sugestões. Primeiro, Paulo decidiu largar a região costeira e ir para o interior, onde os perigos eram imensos. Segundo, Paulo passou a ocupar a liderança da viagem, até então ocupada por Barnabé, e insegurança característica da sua própria juventude e inexperiência. Ali nós não vemos se João Marcos se assustou com a perseguição, se João Marcos sentiu o peso da responsabilidade, ou se João Marcos queria mesmo voltar. Só Deus sabe. Mas João Marcos, na primeira viagem, ele voltou atrás. Quem foi João Marcos ainda, pastor? João Marcos agora no Atos capítulo 15, versículo 37 a 40, nós vemos que João Marcos, ele é rejeitado por Paulo quando foram fazer a segunda viagem. Quando foram fazer a segunda viagem, Atos capítulo 15, versículo 37 a 40, nós vemos agora Barnabé falando ali, Paulo, precisamos voltar às igrejas, e aí? Vamos lá, vamos fazer a expedição, quem vai? Fulano, Beltrano, Marcos não vai, comigo Marcos não vai, mas deixa, Marcos não vai, e houve aquele impasse de Barnabé com Paulo,
vai, não vai, vai, não vai, deixa, dá uma chance. Paulo não, Paulo ele era muito enérgico. Paulo disse, não vai. Ele deixou nós na mão na primeira viagem. Agora nós vemos Paulo sair na segunda viagem com Silas, e Barnabé não deixar João Marcos. Barnabé pegar João Marcos e ir para outra região com João Marcos. Mas Paulo não levou João Marcos. Não. Interessante que esse mesmo rapaz que foi rejeitado no começo, lá no final Paulo manda chamar. Por que será que Paulo ele queria talvez ensinar algo para João Marcos? Talvez ele queria passar algo para João Marcos que talvez Barnabé não estava entendendo. Entendeu? Deixa o João Marcos ir, não, mas deixa, não. O João Marcos precisa saber que o que nós estamos fazendo é algo sério, não tem volta. A obra do Senhor não é para frouxo, a obra do Senhor é para pegar e ir até o fim. Entendeu? Não fazer só as coisas boas e as coisas ruins deixa para os outros fazer. Talvez Paulo queria passar isso. A Bíblia não fala. Mas nesse não aí, tem uma lição para o João Marcos, que depois ele não desistiu mais. Depois ele não quis desistir mais, ele ia até o fim. Agora Paulo teve que botar os pingos nos i, talvez. João Marcos, é um atraso quando você está na metade do caminho e você deixa lá na mão. Muitas das vezes o Paulo precisa, e cadê o João Marcos? Não aparece. São pessoas sem compromisso. São pessoas que não têm responsabilidade que foi confiado na sua mão. Quem sabe esse não aí, Paulo estava ensinando algo para João Marcos e Barnabé não estava entendendo. Mas vamos deixar com Deus. Pastor, a rejeição de Paulo ao ingresso de João Marcos na segunda viagem missionária teve repercussão profunda na agenda missionária da igreja, no relacionamento dos dois grandes líderes. Tanto é que Paulo e Barnabé não conseguiram mais andar junto. Não deu mais para andar junto. Barnabé pegou João Marcos e foi para um lado, Paulo pegou Silas e foi para outro. Pastor, se brigar, não. É que muitas das vezes o ensino ele precisa ser firme, senão a pessoa que está aprendendo não aprende nada. Tem que ser firme, e Paulo foi firme ali. Tanto é que no finalzinho do ministério de Paulo, Paulo chama Marcos e diz, traz João Marcos para cá, que eu vou mostrar para ele o porquê que o obreiro tem que ter firmeza. E João Marcos foi trazido até onde? Até na prisão em Roma. E Paulo falou, tá vendo meu filho, você é fiel até a morte. Não na primeira perseguição você desiste, você cai fora, você pula fora. É isso que eu quis te ensinar no começo, quando eu rejeitei a segunda viagem. Foi isso. Agora, eu estou caminhando para a morte, mas quem vai ficar continuando o trabalho é você, filho. Aleluia. Não seja frouxo. Aprendemos muito com João Marcos. Pastor, outra coisa que nós aprendemos também é que Marcos esteve preso com Paulo. Não, Marcos ele era primo de Paulo, primo de Barnabé. Colossenses capítulo 4, versículo 10, diz bem assim, ó: Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, um sobrinho de Barnabé, acerta de qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebai-o. Pastor, Colossenses 4:10 diz que Marcos era primo de Barnabé. Talvez por isso que Barnabé se doeu quando Paulo rejeitou Marcos. Ali havia um vínculo familiar. Houve ali a dó, a pena, e eu dou razão para o Barnabé. Nossa, poxa, entendeu? Mas quantas vezes o vínculo familiar protege de uma correção, entendeu?
Quantas vezes o vínculo familiar protege de uma correção, de um ensino mais substancial? Esse fato revela que a família de Marcos era abastada. Sua mãe tinha uma casa que servia de lugar de encontro da igreja primitiva, e Barnabé era homem de posses. Barnabé não era qualquer um, não. Barnabé não era uma pessoa assim pobre, não. Você pode ver que lá em Atos capítulo 4, versículo 37, nós vemos que Barnabé sente no coração de vender uma propriedade. Entendeu? Barnabé sente no coração de fazer uma doação para a igreja. Se lembra de Ananias e Safira? Depois queriam fazer também, mas fizeram ao contrário, fizeram uma maneira mais cambalacheira, saíram mortos. Barnabé era de uma família, mas de poder aquisitivo melhor. Isso também, pastor, lança uma luz sobre o fato de que Barnabé, além da sua característica de consolador, não desamparou Marcos quando esse foi parado por Paulo no seu intento de participar da segunda viagem missionária. Agora eu vejo outra coisa sobre Marcos ainda. Marcos, ele esteve preso com Paulo em Roma. Marcos, ele esteve preso com Paulo lá em Roma. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Lê para nós lá. Colossenses 4 e 10. Eu acabei de ler agora, mas abre lá e lê para nós. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ali Paulo está dando referência de quem? Paulo está dando referência de Marcos. Paulo está referindo a Marcos. Entendeu? Pastor, olha só que interessante aqui, ó. Marcos tornou-se um grande líder cristão no século I. O escritor Jerônimo disse que ele foi ao Egito e ali plantou a igreja de Alexandria. Sabe a igreja de Alexandria? Entendeu? Agora ele está preso em Roma com Paulo durante a sua primeira prisão. A primeira prisão de Paulo, Marcos estava junto. Pastor do céu. Olha só que interessante. Marcos tornou-se um cooperador de Paulo. Filemão versículo 24 diz bem assim, ó: sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Oh, tem gente que é companheiro de festa, tem gente que é companheiro de um monte de coisa. Agora, companheiro de prisão? Hã? Quem é que vai ser preso? Paulo, estou indo junto. Quem é que vai ser preso? Paulo, estou junto também. Aqui, ó, pode levar eu também, não tem problema. Tinha um cara varado aqui, ó: sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, companheiros de prisão, irmã Clédes. Agora ele está preso em Roma com Paulo durante a sua primeira viagem. Oh, pastor, Paulo rejeitou ele na primeira viagem. Agora nós vemos Marcos preso lá com Paulo. Pastor, Marcos, ele foi chamado por Paulo para assisti-lo no final da sua vida. 2 Timóteo 4,11, o que diz lá? 2 Timóteo 4,11. Marcos estava em Éfeso quando Paulo foi preso pela segunda vez. Agora Paulo está num calabouço romano, não é mais prisão, é calabouço. Se você for estudar a prisão de Paulo, você vai ver que não é que nem essas prisões de hoje em dia, não. Lá as prisões das pessoas que eram condenadas à morte, principalmente aqueles que eram cristãos, era calabouço. Era onde você, ali naquela prisão, você não tinha um lugar para fazer xixi, não tinha lugar para você defecar. Ali você ficava ali de pé, não podia nem se deitar, talvez nem se sentar, tinha que fazer suas necessidades ali mesmo e ficar por ali mesmo. Era essa a prisão
pressão que Paulo vivia. Entendeu? Não era uma prisãozinha fácil, não, que recebe marmitinha todo dia, não, que tem banho de sol, não, era calabouço, era buraco no chão, era lugar úmido e gelado. Olha que Paulo reconhece que o mesmo jovem que ele dispensava no passado, agora ele é útil. Lê para nós lá, 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque é muito útil para o ministério. Olha só, ele é útil e deseja tê-lo como seu cooperador no momento final da sua vida. Pastor, Paulo está falando bem assim, evangelista irmão Fábio. Só Lucas está aqui, mas dentro do calabouço, estou sozinho. Só Lucas está aqui, está por aqui, mas dentro do calabouço, estou sozinho. Quantas vezes você fica numa situação, num calabouço, irmão Zé? Que as pessoas não se aproximam de você. Quando você está bem, elas se aproximam. Quando você tem algo para dar, quando você tem algo que é útil, quando você tem algo que é interesse, aí as pessoas se aproximam. Mas quando você está num calabouço, quando você está sozinho, quando você está numa situação difícil, nós vimos que ali Paulo tinha Lucas ainda. Lucas era o médico dele. Lucas, quem sabe, ajudava ele no lado do cuidado da sua saúde, embora ele já estava debilitado. E agora ele deseja, traz João Marcos, que é muito útil para mim, traz a capa também, traz os pergaminhos. Tem hora, meus amados irmãos, que você precisa se apegar com os pergaminhos para não botar besteira na cabeça. A situação é tão difícil, assim, o calabouço é tão fundo, que você precisa, olha, me traz os pergaminhos, porque eu tenho que encher aqui, eu tenho que manter a cabeça com pergaminho, com a palavra do Senhor, porque está difícil. Traz a capa, porque o corpo já está padecendo, vai passar frio, está chegando o inverno. Traz também João Marcos, que eu preciso de calor humano, amor e carinho. Cadê as amizades? Cadê os companheiros? Quantas igrejas estão cheias que o apóstolo Paulo abriu, que o apóstolo Paulo formou, e agora Paulo no final do ministério está sozinho no calabouço? Quantos? Aí eu vejo Paulo chamando. Paulo reconhece que o mesmo jovem que ele dispensara no passado, agora lhe é útil. Desejava tê-lo como seu cooperador no momento final da sua vida. Isso nos prova uma mudança de conduta do próprio líder Paulo. Muitas das vezes a circunstância nos faz mudar atitudes, mudar comportamentos. Paulo reconheceu que João Marcos era útil lá no calabouço. Outra coisa que nós aprendemos, em nono lugar, é que Marcos era considerado por Pedro filho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, diz bem assim, a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Pedro considerava Marcos como um filho. Por que será? Será que foi porque Pedro ajudou Marcos nos seus primeiros passos de fé, nos seus primeiros passos ministeriais? Então Pedro tinha um carinho imenso pelo Marcos, Pedro tinha um zelo imenso pelo Marcos, que Pedro chamava ele de meu filho Marcos. Quando eu vejo aqui Pedro chamando o filho de Marcos, Marcos teve um estreito relacionamento com Pedro. O apóstolo o chama de meu filho, possivelmente o próprio Pedro o tenha levado a Cristo e seja seu pai na fé. Talvez o próprio Pedro pregou para Marcos e Marcos aceitou a Cristo. Porque não adianta você ter culto dentro de casa, não adianta a mãe ser crente, não adianta o pai ser crente,
Cada um tem que tomar uma decisão. Eu vejo aqui que talvez Pedro foi o que levou Marcos a conhecer a palavra, a se converter, ou a tomar essa decisão. Isso nos prova aqui, ó, quando Pedro foi solto da prisão, foi para a casa de Maria, mãe de Marcos, onde a igreja estava reunida, se lembra? A igreja reunida na casa de quem? João Marcos. Se lembra da Rode, aquela mocinha que também estava orando lá, e aí foi lá ouvir na porta, alguém batendo na porta, quem que é? Pela voz é Pedro. Sabe na casa de quem? Casa de João Marcos. Esse menino tinha muita experiência na vida dele. Talvez não era convertido ainda, mas ele via o líder dele, o Pedro, ser liberto da prisão e parar na casa dele. Ué, você estava preso? Sim, mas deixa eu contar. Senta aí, Marcos. Senta aí, Maria. Senta aí, irmãos. Vocês estão tudo bom? Vamos agora testemunhar um pouquinho. Sabe? Olha só. Vem cá, Marcos. Senta aqui do meu ladinho. Quem sabe Marcos, né, era aquele camarada que não acreditava muito nessas coisas, né? Existem nos dias de hoje pessoas que não acreditam muito. Então Pedro valorizou mais Marcos. Os outros irmãos já eram mais madurinhos na fé. Vem cá, Marcos, senta aqui. Eu estava lá na prisão, dormindo. Daqui a pouco um anjo apareceu. Pedro, acorda. Um anjo apareceu. E aí? Continua contando. Porque a fé vem pelo ouvir. O anjo apareceu. E o anjo disse: levanta-te. Mas aí eu falei: olha só as correntes aqui. Imagina Pedro conversando com Marcos, falando dos milagres que Deus faz na nossa vida por Marcos. Como é que eu vou me levantar? Olha as correntes, estou preso. Levanta e anda. Levanta. Você acredita que eu me levantei, Marcos? E as correntes caíram? As correntes caíram. Quem sabe Marcos, eu estou só fazendo uma analogia para você entender. Quem sabe Marcos ainda talvez não era convertido ainda, mas Pedro ali plantando. Quem sabe Marcos e os guarda. Você acredita que os guardas não acordaram com o barulho da corrente? E aí? O anjo fez assim. E eu ia andando e as portas iam se abrindo. E aí quando eu fui me ver, eu estava no meio da rua. E o anjo desapareceu. E aí eu estou aqui do teu lado contando. É Deus, Marcos. Aceita esse Jesus. Aleluia. Será que Marcos não se converteu nesse dia? Será que muitas pessoas estavam orando para a libertação de Pedro da prisão, mas talvez a mãe de Marcos estava orando para a libertação de Marcos? Será que naquele dia não houve ali uma conversão? Não sei. Mas eu sei que Pedro, esse que foi solto da prisão por Deus, é o pai da fé de Marcos. Eu creio que Pedro usou esse testemunho para evangelizar Marcos, porque Pedro fazia culto na casa de Marcos. Pastor, outra coisa que nós aprendemos é que Marcos era considerado filho na fé de Pedro. Outra coisa, Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos como aquele jovem que se vestiu com um lençol para ver Jesus. Entendeu? Sabe que no meio lá, que estavam prendendo Jesus, levando Jesus para ser preso, saiu um jovem em volta com lençol. Não deu nem tempo de se vestir. Pegou o lençol mesmo. Só que aí quando viram ele, botaram a mão nele. E ele saiu correndo, o lençol ficou. Está na Bíblia isso? Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Lê para nós lá. Só para nós não ficarmos aí
e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o seu corpo nu, e lançaram-se-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Isso é aquele tipo de pessoa que segue Jesus de longe, entendeu? É aquele tipo de pessoa que segue Jesus na aparência. Aí quando precisam tirar a prova real, eles fogem. Só que o problema é que aparecem as vergonhas. Quem sabe Marcos foi esse camarada. Nesse tempo esse jovem era apenas um seguidor casual de Cristo. Ele não era convertido, era apenas um espectador, curioso, quem queria acompanhar o desenrolar da prisão do Rabi, da Galileia, mas estava inadequadamente vestido no meio da multidão. E aí, ao ser agarrado pelos soldados que prendiam a Cristo, ele fugiu desnudo. O lençol ficou, irmã criança. E aí? Não sei como é que ele fugiu, mas a Bíblia diz que ele fugiu sem lençol. Você já pensou no meio da cidade, camarada? Quantas pessoas hoje, olha só, vamos aplicar um pouquinho. Quantas pessoas hoje seguem a Jesus de longe, só por espectadores? Entendeu? Só para ver o que vai acontecer. Vamos na igreja para ver quem vai pregar. Vamos na igreja para ver como é que vai cantar. Vamos para a igreja para ver quantas pessoas vai ter. Vamos para a igreja para ver. Estão servindo a Jesus de lençol. É a primeira perseguição que bater, vão bater a mão no lençol. O camarada vai sair fugindo sem lençol, fazendo vergonha. Aparecem as vergonhas. A primeira perseguição que aparece já dá vergonheira. Só acontece com quem serve a Jesus de longe. Pastor, outra coisa que nós aprendemos também com Marcos é que Marcos, ele é considerado o autor que leva o seu nome. Marcos é um livro que é considerado, o autor leva o seu próprio nome. Entendeu? Embora Marcos não tenha sido um discípulo de Jesus, Marcos não foi discípulo de Jesus, Marcos não fez parte dos 12 apóstolos. Se você for ver lá na frente, Marcos capítulo 3, versículo 13, ali você vai ver o nome dos 12 discípulos e Marcos não está lá no meio. Entendeu? Outra coisa, visto que morava em Jerusalém, em sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja. Marcos não foi discípulo de Cristo, mas de Pedro, que era discípulo de Cristo. Ali está o resultado do ide fazer discípulos, irmã Daniela, entendeu? Ensinando-as a guardar, formando discípulos, ensinando. Ali nós vemos Pedro aprendendo com Jesus e depois Pedro fazendo Marcos aprender com ele, e assim sucessivamente, depois Marcos ensinando e vai indo, até nos dias de hoje. Você se converteu para quê, pastor? Para que você seja um ensinador da palavra do Senhor, para que você seja um discípulo. Está aqui o resultado. Marcos era discípulo de Pedro, Pedro foi discípulo de Jesus, e assim a igreja foi crescendo. Agora nós vemos que quem escreveu o evangelho de Marcos não foi Pedro, foi o discípulo dele. Muitas das vezes você ganha alguém para Jesus, você ajuda alguém, abençoa alguém, essa pessoa cresce, amém, por isso. Eu vejo Pedro olhar para Marcos, e Marcos, o grande escritor que atingiu Roma, atingiu um monte de gente, atingiu até nós hoje. E Pedro, pastor? Pedro só está colhendo os frutos, as bênçãos através da vida de Marcos. Pastor, olha aqui, ó. O escritor diz que não temos nenhuma razão para rejeitar a tradição de que Marcos foi essencialmente o intérprete de Pedro, pois o conteúdo do livro confirma essas conclusões. Esse relato dos papais, que aparece em uma obra de Eusébio Bispo da Cesareia, autor da primeira grande história da igreja no século IV, é o mais antigo registro da autoria de Marcos. Aí nós vemos que Marcos, que foi o intérprete de Pedro,
escreveu acuradamente tudo que ele relembrou, tanto sobre o que Cristo disse, quanto o que Cristo fez, porém em ordem. O livro de Marcos é o livro que mais está em ordem cronológica dos acontecimentos da história de Jesus. Entendeu? É um livro que mais está fiel à ordem cronológica dos acontecimentos. Então uma história se encaixa com a outra na ordem cronológica. Tá? Pastor, embora Marcos não tenha ouvido nem acompanhado o Senhor, mas mais tarde acompanhou Pedro, de quem recebeu todas as informações. Marcos, ele escreveu o Evangelho porque Pedro passou muita coisa para ele. Entendeu? Pedro, pai da fé dele, de tal maneira que ele não cometeu nenhum engano em seu relato, não omitindo nada do que ouviu, nem acrescentando qualquer falsa afirmação acerca do que recebeu. Marcos recebeu de quem isso? Porque o Marcos acompanhava Jesus de longe. Nem todas as vezes ele estava junto com Jesus, mas Pedro estava. Pedro não largava Jesus. Era terminar o culto, Jesus ia para o Monte Gólgota, o Monte Getsemane orar, Pedro está junto. Imagina agora Pedro contando, imagina Marcos sentadinho do lado de Pedro, e Pedro contando, e Marcos ali, fazendo que nem vocês. Oxalá que o que vocês estão escrevendo sirva para alguém, assim como o que Marcos escreveu está servindo para nós hoje. Ninguém escreve nada em vão. Oxalá que o que estamos escrevendo hoje, o que estamos aprendendo hoje, sirva para Marcos no futuro, ou Marcos no amanhã, ou Marcos lá na firma, ou Marcos lá na nossa casa, ou Marcos lá no Brasil, ou Marcos aonde você botar a planta do teu pé, você aprendeu. Marcos escreveu porque Pedro passou. Pedro passou porque aprendeu com Jesus. Jesus passou para Pedro porque Jesus amava Pedro e amava todos nós. Quando eu vejo algo interessante, qual foi a data e qual foi o local que foi escrito o Evangelho de Marcos? Porque nós temos que saber aonde foi escrito. Nós precisamos saber quando foi escrito, pastor. O escritor afirma que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não existe um consenso unânime acerca da data da sua redação. Entretanto, ele deve ter sido escrito no ano 55 até os 70 depois de Cristo. Lembra a base? Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Ou seja, antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, uma vez que ele não faz qualquer menção desse fato. Se Marcos tivesse escrito depois da destruição, você acha que ele não teria colocado a destruição de Jerusalém também no Evangelho? Não. Se ele não colocou, é porque ele não passou por esse tempo. Por isso que não está no Evangelho de Marcos. Aí que está a prova que o Evangelho de Marcos foi escrito antes da destruição de Jerusalém, 55 a 70. Jerusalém foi destruída pelo exército romano na liderança de Tito, depois de 143 dias de cerco. Aí, durante essa batalha, 600.000 judeus foram mortos e milhares levados cativos. Pastor, se Marcos tivesse passado por esse período, ele teria escrito, teria deixado para nós, mas ele não deixou. Então é sinal que ele não passou por isso aí. Aonde foi escrito o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, local onde Marcos escreveu o seu Evangelho é Roma. Marcos escreveu em Roma, tá? É uma vez que Marcos está presente com Paulo em sua primeira prisão e é chamado para estar com ele em sua segunda prisão. Não viagem, prisão, tá? Nesse tempo Roma era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes.
importantes. E aí eu vejo, Nero era o imperador. Ele começou a reinar em 54 depois de Cristo, com a idade de 16 anos. Imagina o imperador, o homem mais poderoso daquela região, reinando com 16 anos. Claro que ele estava sendo orientado por algumas pessoas do lado dele ali, né? Mas olha só, os primeiros anos do seu reinado foram da relativa paz. E por isso, por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo, ele apelou para ser julgado por César. Por quê? Porque quem era o imperador, quem era o César, era um menino novo, imperador novo. Está lá em Atos capítulo 25, versículo 10 e 11. Lê para nós, Atos 25, 10 e 11. O que diz lá? Paulo apelou para ser julgado em Roma. 25, 10 e 11. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se não há nada das coisas de que estão me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Viu? Os judeus ali queriam ali matar ali Paulo ali, entendeu? Paulo foi tirado às pressas da prisão, foi levado direto para Antioquia. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer ali um complô para matar Paulo. Bateram até no Paulo, e Paulo fala assim: escuta, um cidadão romano pode apanhar sem ser julgado primeiro? Mas quem é cidadão romano? Eu? Mas como tu és cidadão romano? Tu não é judeu? Não, sou cidadão romano também. E aí? E aí, pastor? Se eu tivesse feito alguma coisa errada, então tudo bem, me entregue para a morte, mas eu não fiz. E eu também não quero ser julgado por vocês, porque vocês são corruptos. Eu quero ser julgado por César, me leve a Roma, eu apelo para Roma. E o cidadão romano, ele podia apelar para ser julgado pelo Supremo, como é lá no Brasil. E Paulo foi levado a Roma. Quando eu vejo lá na primeira prisão de Paulo, ele tinha liberdade de pregar aos líderes judeus, bem como todas as pessoas que o procuravam, inclusive a própria guarda pretoriana. A própria guarda pretoriana era a guarda que estava cuidando de Paulo ali no cárcere. Paulo tinha liberdade de pregar para eles. Tanto é que Paulo também ganhou pessoas para Cristo ali. Paulo ganhou pessoas para Cristo ali. Soldados se converteram. O próprio Paulo depois ele assalta os da casa de César. Entendeu? Agora eu vejo aqui, ó, no ano 64 de Nero, o próprio Nero agora, ele põe fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. O que diz aqui ainda? Duravelmente uma perseguição sangrenta foi incluída na conta dos cristãos. Eles foram queimados vivos, foram enrolados em peles de animais para os cães morderem. Olha só, o que aconteceu com os cristãos daquela época, que Marcos viveu, que Marcos acompanhou. Os cristãos, Nero queria reformar a cidade, queria mudar a cidade, não tinha como. Talvez não conseguia o voto do Senado. O que ele fez? Botou fogo e botou a culpa nos cristãos. Como todo mundo odiava os cristãos, então vamos acatar mesmo, né? Aconteceu lá, os cristãos, então vamos perseguir os cristãos. Começaram a queimar cristão, começaram a maltratar os cristãos, porque a culpa era dos cristãos. Mas o que os cristãos queriam? Destruir Roma. Os cristãos queriam ganhar Roma, não destruir. É que nem hoje na face da terra.
O mundo aí pensa que nós somos os como diz ali o próprio Acabe, o mundo pensa que nós somos os perturbadores. Até numa reunião lá do Senado, grandes líderes lá falaram: olha, nós temos que acabar com esse povinho que usa esse livro aqui, ó. E eu estou disposto a pegar em armas, se possível for. Mas o que eu acho interessante é que na hora de querer o voto, correm tudo para a igreja. Estão lá botando a mão na santa, tomando hóstia, fazendo um monte de coisa. Eu tiro o chapéu para quem se baseia naquele versículo: conhecereis a verdade. Porque é nessa hora que a verdade permanece, e ela vai nos libertar. Seremos perseguidos? Sim, está sendo perseguido, com certeza. Mas a verdade vai permanecer. Nem se for por causa de alguém morrer. Meu Jesus também morreu por causa da verdade. Mas a verdade continua até hoje nos nossos corações. A gente sabe onde é que está o risco, a gente sabe onde é que está o inimigo, a gente sabe as artimanhas dele, porque nós conhecemos a verdade. Quando eu vejo o apóstolo Paulo nesse terrível tempo de perseguição, Paulo foi novamente preso, possivelmente por Nicópolis, onde ele tentava passar o inverno. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 12. Transferido para Roma, Paulo foi colocado numa masmorra e um calabouço, Marmetine, no centro de Roma, perto do fórum. Nesse tempo, Marcos não estava em Roma, visto que Paulo pede para Timóteo para trazê-lo consigo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, nós já lemos. Paulo estava preso no centro de Roma, lá na masmorra, só que agora Marcos não está com ele. Porém, Paulo sabia o valor do companheirismo de Marcos, e Paulo se sente: ali eu preciso do Marcos. Por quê? Porque o Marcos está do meu lado, o Marcos me motiva, o Marcos me ajuda, o Marcos me aconselha. Como é bom nós ter um Marcos do lado. Como é bom muitas das vezes você está ali e o Marcos está do teu lado. Às vezes você pensa e o Marcos vai dizer: não, fica firme, meu filho, fica firme, isso aí não, é benção, isso aí é perseguição, mas Deus vai nos dar vitória, fica firme. Eu aprendi uma coisa contigo, Paulo, eu aprendi uma coisa contigo: não desista. Não desista, pode ser rejeitado. Será que Marcos não falou isso para Paulo lá na prisão? Paulo, você me ensinou, Paulo, se lembra daquela primeira viagem que eu fiz contigo? Sim. Se lembra que depois eu desisti da metade do caminho? Sim. Pois é, Paulo, você me ensinou uma lição na segunda viagem, tu me deixou junto. Isso me doeu, porque eu tinha ministério, eu tinha chamada, eu tinha vontade de fazer. O que eu não tinha era compromisso com as coisas. Tu me ensinou uma lição, e agora eu estou aqui do teu lado, Paulo. Não desista, porque eu sou fruto do teu trabalho. Não desista, porque você vai deixar uma má impressão para mim. Eu estou me inspirando em você, Paulo. Vai ser fiel até a morte. Tu vai morrer, mas tu vai deixar um monte de semente aqui, ó, seguindo teus passos. Oh, pastor, como é bom ter um Marcos do lado. Meu Deus do céu. Agora eu vejo por que muitas das vezes o Paulo subia aquele morro, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e matei a fé. Quando é que eu vou ser morto mesmo? Oh, meu Deus do céu, mais 10 minutos, rapaz do céu, que tempo demorado. Oh, pai, parece que eu já estou vendo o céu. E o Marcos só observando, e o Marcos só escrevendo. Tem um louvor, né? E Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo. Mas ali quem estava escrevendo era Marcos. Outra coisa que nós aprendemos com Marcos, olha só que interessante, o local de Marcos, ele apelou para Roma. Agora nós vemos que nesse tempo Marcos estava em Roma, visto que Paulo pede a Timóteo para que traga ele. Marcos tinha valor.
Marcos só era talvez olhado com outros olhos. Marcos tinha valor. Só acho que Marcos ainda não tinha experiência. Marcos tinha valor. Talvez era Paulo que não tinha paciência. Marcos tinha valor, mas naquela disputa de querer fazer as coisas com zelo, sem entendimento, o Marcos achou que estava pesado demais e voltou. Barnabé era mais experiente que Paulo, porque Barnabé recebeu Paulo na igreja, quando Paulo era novo convertido. Barnabé já tinha experiência, Barnabé já tinha maturidade, Barnabé já sabia conciliar as coisas, mas Paulo, ele era muito afobado. Paulo talvez ele tinha aquela vontade de fazer, mas ele não se preocupava com os detalhes. Paulo não se preocupava que do lado dele tinha um novo convertido andando. Quem sabe Paulo queria exigir daquele novo convertido aquilo que ele não sabia ainda. Quem sabe Paulo estava cobrando de Marcos uma maturidade que ele ainda não tinha, que ele ainda não tinha amadurecido, era um crente novo ainda, não sabia ainda, estava mamando ainda leitinho, e Paulo já estava no feijão duro, mas Paulo queria que Marcos acompanhava ele. E na primeira vacilada, Paulo rejeitou. Lá na frente, quando eu vejo Marcos amadurecido, eu vejo Paulo traz Marcos. Mas lá na frente, Paulo estava olhando com outros olhos também. Lá na frente não era só Marcos que amadureceu, irmã Eliane. O Paulo também tinha amadurecido. Muitas das vezes as prisões nos amadurecem. Muitas das vezes os calabouços nos faz refletir. Muitas das vezes os momentos difíceis de solidão nos faz pensar. Se eu fosse um pouquinho mais devagar, irmã Eliane, talvez o Marcos estaria ainda andando. O Marcos não está perdido. O Marcos não está perdido. É só uma questão de tempo. Nós vamos aprender muito nesse Evangelho de Marcos. Nós precisamos entrar no Evangelho de Marcos primeiro sabendo quem era Marcos. Primeiro entendendo o livro de Marcos. Entendendo aonde foi escrito, em que situação foi escrito. O Evangelho de Marcos foi escrito quando os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero. Destruíram Roma, e Marcos escrevendo no meio de uma perseguição. Marcos escrevendo vendo seus irmãos sendo queimados. Marcos escrevendo vendo seu líder dentro do calabouço. E Marcos escrevendo, apresentando Jesus como servo. Entendeu? Servo é aquele que sofre calado. Servo é aquele que é chamado para servir. Servo é aquele que não fala. Servo é aquele que só diz sim, Senhor, eu farei, sim, Senhor, estou aqui para isso. E Marcos apresenta Jesus como esse, como um servo. Agora imagina, o Marcos escreveu no livro de Marcos, no centro de Roma, vendo seu líder talvez, que foi morto, a perseguição de Nero contra o cristianismo, vendo o Coliseu sendo papel de piada com os cristãos lá dentro. E Marcos, eu tenho que deixar alguma coisa escrita para a igreja de Roquento. Eu tenho que deixar alguma coisa escrita para eles. Eu aprendi com Pedro, e Pedro aprendeu com Cristo, e Cristo foi enviado do céu para nós salvar. Eu tenho que passar isso para que eles continuem fazendo discípulos, para que eles continuem salvando almas, para que eles continuem testemunhando, assim como Pedro testemunhou para mim, que nós possamos testemunhar do amor de Cristo para toda a humanidade. Porque ainda há muito povo nessa cidade para ser salvo.
Deus abriu a prisão de Pedro. E Pedro não perdeu tempo para falar para Marcos. Estava dentro da casa de Marcos e não falava de Jesus para Marcos. Acontece assim hoje, irmã Cleusa. Sabe por que as pessoas não se salvam? Porque nós não falamos de Jesus para elas. Não falamos. Ah, mas eles estão vendo que eu sou crente, então não sei, você tem que saber a tua boca e falar. Sabe como é que a sogra ganhou a nora? A Noemi ganhou a Ruth? Porque a Noemi falou, olha aqui, ó, é assim, assim, assim. E a Noemi falou, então eu quero servir o teu Deus. Aonde tu for eu quero ir. Onde é que tu deita eu vou deitar. Onde tu morrer eu vou morrer. E ela teve um casamento abençoado. Ela não perdeu tempo. Nós vimos aquela menina lá na casa de Naamã, também era escrava, mas na hora ela falou, se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel. Ah, é o Deus de Israel, e pronto, quero saber, falei, está dito. Está dito. Escapou, foi. Ah, Deus de Israel, então fala. Não, Senhor, só vou falar se tu me der liberdade para falar, porque senão eu não vou falar não. Eu quero falar aqui com uma autoridade do céu, não quero falar mais como serva, não vou falar mais como escrava. Então tá aí, eu tirei o teu cargo de escravo, agora fala. Agora eu vou falar como filho de Deus. O negócio é o seguinte, é assim, 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 assim. Vai para Israel, tem um homem de Deus lá, vai lá e obedece o que ele mandar fazer. Lá vai na mão para Israel. Chega lá na casa do profeta, o profeta manda um recado, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Pensa no bravo. Eu pensava que ia ser recebido com honras, eu pensava que ia ser recebido todo cheio de elogio, todo cheio de não, Senhor, arrepende-te e te converta, senão tu vai morrer. A palavra do céu é essa. Entendeu? Um filho de Deus, não importa onde ele estiver, evangelista Modair, ele sempre vai ter a autoridade do céu. José estava na prisão, estavam desprezando José lá na prisão. Eu botei aí um trecho lá no YouTube. José estava lá na prisão, sozinho na prisão, mas quando o negócio apertou e ficou difícil, foi para o José que eles tiveram que recorrer. Foi para o José que eles tiveram que recorrer. Chama lá o escravinho, chama lá o camarada lá, chama lá. Lá vem José. E aí? Eu tive um sonho, e é assim, assim, assim. Só vou falar se tu me der a palavra, tá? Mas eu vou falar. O senhor é rei, eu sou escravo. Não, pode falar. Tem imunidade aqui agora. Então tá bom. E José falou. Muitas das vezes Deus te coloca num local e você se acovarda. Muitas das vezes Deus te dá autoridade e você se acovarda. Você, em vez de falar a verdade, você compartilha com coisa errada, você concorda com coisa errada, com má conversação. Deus te coloca em certos locais para falar a verdade. Doa quem doer, fala e não te cales. Diante de Faraó, José falou e Faraó acatou. Tanto é que Faraó colocou ele como líder. Diante de Saul, Davi falou. Tanto é que o Saul acatou e disse: então vai, porque eu sei que Deus é contigo. E aí, pastor? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Deus que dava autoridade lá atrás, dá autoridade para nós hoje. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, pastor. Deus me libertou da prisão, então não esquece, tem Marcos do teu lado. Não esquece que tem Marcos do teu lado, tem Ruth do teu lado. Está só esperando você falar: Deus fez isso. E aí, pastor? Não tem para onde fugir. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus abriu as portas ali. E Deus quer fazer isso contigo. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me tirou da água lá. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus colocou uma árvore na minha frente. Sabe por que
que eu estou aqui? Poderia estar morta. E aí? E os Marcos, pastor? E os Marcos? Se eu falar isso aí, o povo vai ficar me zoando. Não, Senhor. Tem Marcos que só precisa ouvir isso para se converter. Sabe aquela palavra que Deus fala para Abraão, bem assim, de ti serão benditas todas as nações da terra? Sabe aquela outra palavra que Deus fala bem assim, ó, tu gerarás filhos? É porque Deus quer te colocar no lugar de Pedro, para Marcos te chamar de pai, e para você chamar Marcos de filho. Onde é que estão os teus filhos? Onde é que estão os teus filhos? Onde é que estão os Marcos que Deus coloca do nosso lado e nós deixa passar a oportunidade? Será que nós poderíamos escrever uma carta como Pedro escreveu lá em 1 Pedro, chamando alguém de filho? Esse é meu filho, esse eu ganhei para Jesus. Esse se converteu, esse através de mim Deus trouxe para a casa do Senhor. Olha lá meu filho pregando, olha lá meu filho cantando, olha lá meu filho evangelizando, olha meu filho sendo batizado com o Espírito Santo, olha meu filho escrevendo, olha Pedro escrevendo, olha Pedro vendo Marcos fazendo a obra do Senhor. E Pedro fala, oh meu filho, olha lá meu filho, valeu a pena aquelas horas lá na casa da Maria, valeu a pena. Manzélia, vamos adorar o nome do Senhor? Valeu a pena aquelas horas na casa da mãe, aquelas horas que Pedro estava lá sentado com Marcos, falando o que aconteceu na prisão. O que aconteceu contigo? O que está acontecendo contigo? Está na hora de você começar a testemunhar. Está na hora de você começar a sentar com Marcos. Está na hora de você escolher o Marquinhos ali, que está ali só acompanhando Jesus com o lençol. Está ali, ainda não vestiu as vestes espirituais, mas está com o lençol. Não deixa passar vergonha. Vai lá e fala do milagre de Deus para ele, para que ele se revista de Efésios 6. Para que ele se revista das roupas espirituais e não passe mais vergonha. É para isso que Deus nos chamou.